Bem-vindos ao canal Contos de Amor. Assista a esse romance até o final e, se gostar, deixe seu like e se inscreva. Não se esqueça de compartilhar nossos vídeos e maratonar nossas belas histórias de amor. No vídeo de hoje, você vai conhecer a história de um homem que, após descobrir uma traição, passou a viver sozinho com seus filhos. A casa dos Monteiro, apesar de majestosa, era fria como um túmulo. Os corredores de mármore refletiam ecos de passos e a solidão se tornara o verdadeiro dono daquela mansão. Boatos diziam que, após ter pego a esposa no flagra em seu quarto com um outro homem, quando Alexandre Monteiro, que agora tinha 38 anos, havia chegado em casa de surpresa com um buquê de flores. Ele os expulsou de casa e nunca mais foi o mesmo homem. A mulher que ele outrora amou e cuidou estava traindo-o enquanto ele saía em viagens para tratar de negócios. Eram nessas horas que o amante aproveitava para fazer as visitas. As empregadas não sabiam, ninguém sabia de nada, até porque o homem entrava na casa pela madrugada, discretamente. Apesar de amar e cuidar dos filhos, Alexandre era triste, deprimido, sentia-se humilhado por ter sido enganado. Desde então, embora rodeado de fortuna, sentia-se vazio. Todas as noites, seus filhos, Lucas e Helena, choravam até cair no sono. Não havia brinquedo, não havia mordomo ou babá capaz de confortá-los. Foi nesse cenário que Clara surgiu, uma jovem de 25 anos, de origem humilde, filha de costureira e de caminhoneiro falecido. Clara era simples, mas tinha um coração cheio de ternura. Alexandre contratou-a inicialmente como empregada doméstica, apenas para cuidar da casa, sem imaginar o impacto que ela teria em sua vida. No primeiro dia, Clara percebeu o ambiente pesado. Os olhos tristes das crianças cortaram-lhe a alma. Ao cair da noite, ouviu seus choros ecoando pelos corredores. Poderia ter ignorado, mas seu coração não permitiu. Aproximou-se, sentou-se ao lado da cama e, com voz suave, começou a cantar uma cantiga que sua mãe lhe entoava na infância. Lucas e Helena, pouco a pouco, silenciaram. Os soluços deram lugar a um olhar atento e depois a um sono sereno. Clara não se limitava a cumprir ordens. Passou a contar histórias inventadas para fortalecer o coração das crianças. Levava-as ao jardim, deixava que corressem pela grama, cantava. Pela primeira vez em muito tempo, as risadas infantis ecoaram na mansão, quebrando o peso do silêncio que ali reinava. Alexandre observava de longe, a princípio com desconfiança. Não acreditava que alguém pudesse preencher a lacuna deixada por sua esposa. Mas pouco a pouco começou a notar que o lar voltava a ter vida. Naquela noite de tempestade, os trovões estremeciam os vidros da mansão. Lucas e Helena choravam de medo. Alexandre sentiu o coração apertado. Foi então que Clara entrou no quarto das crianças. Sua voz doce preencheu o quarto como um bálsamo. Uma canção de ninar, feita de esperança, como se cada nota fosse uma promessa de que a dor teria fim. Aos poucos, os soluços das crianças cessaram. Os olhinhos pesados se fecharam, até que, rendidos ao aconchego da melodia, adormeceram abraçados a ela. Alexandre, parado à porta, assistiu à cena. Seus olhos marejaram contra a própria vontade. Havia meses que não chorava, meses que o coração permanecia duro como pedra. Mas aquela imagem, Clara deitada com os pequenos em seus braços, embalando-os como uma verdadeira mãe, quebrou suas últimas defesas. Sentiu a garganta arder e, pela primeira vez em muito tempo, respirou com alívio. A noite avançou. Clara não se moveu. Exausta, acabou adormecendo junto das crianças. Na manhã seguinte, Clara abriu os olhos ainda sonolentos. Surpresa ao perceber que adormecera ali, ajeitou os cabelos rapidamente, constrangida. Ao se levantar, a babá oficial já chegava para o turno do dia. Clara apressou-se em pedir desculpas.
Me perdoe, senhor Monteiro. Eu não deveria ter adormecido. Alexandre, no entanto, apenas sorriu. Seu semblante, antes sempre tão fechado, parecia iluminado. Não peça desculpas, Clara. Sua voz saiu grave, mas suave. Você conseguiu o que ninguém mais conseguiu. Só você é capaz de acalmar meus filhos. Só você lhes devolve paz. Clara baixou os olhos, ruborizada, o coração acelerado. Naquele instante percebeu que algo havia mudado para sempre entre eles. Nos dias seguintes, a presença de Clara tornou-se essencial na mansão. Não apenas para as crianças, que a procuravam como um porto seguro, mas também para Alexandre, embora ele tentasse negar a si mesmo. Ele a observava em silêncio, em pequenos detalhes. O jeito como ela penteava os cabelos de Helena, como ouvia pacientemente cada história inventada por Lucas, como sorria ao vê-los correr pelo jardim. Era uma beleza discreta, que não se exibia, mas se revelava em gestos. Certa tarde, após uma reunião cansativa, Alexandre subiu ao andar superior e encontrou Clara na sala de brinquedos. Ela estava ajoelhada no tapete, ajudando Lucas a montar um castelo de blocos de madeira. Parece que alguém conquistou a minha fortaleza, ele disse em tom leve, algo raro de se ouvir. Clara ergueu os olhos e riu, tímida. Estamos tentando reconstruí-la, senhor Monteiro. O modo como ela pronunciou o título Senhor Monteiro sempre o incomodava. Parecia erguê-lo num pedestal do qual ele já não queria fazer parte quando estava perto dela. Alexandre, corrigiu suavemente, aproximando-se. Pode me chamar apenas de Alexandre. Ela hesitou, mordendo o lábio, mas acabou assentindo. Está bem. Alexandre. Aquela simples palavra em sua voz doce soou diferente, quase íntima. Naquela noite já tarde, Clara levou uma bandeja até a biblioteca. Alexandre trabalhava entre pilhas de papéis. Achei que precisava de um chá, disse, colocando a xícara diante dele. Seus dedos se roçaram de leve ao entregar-lhe a xícara. Um choque sutil percorreu os dois, como se o ar tivesse se tornado elétrico. Clara recuou rapidamente, constrangida. Alexandre segurou-lhe o olhar por mais tempo do que deveria. O silêncio entre eles ficou denso, palpável. Ela tentou se afastar, mas tropeçou no tapete ao dar um passo atrás. Instintivamente, Alexandre segurou-lhe pela cintura para impedi-la de cair. Estavam próximos demais. Os rostos a centímetros, a respiração entrelaçada. Clara levantou os olhos e encontrou o olhar intenso dele, carregado de algo que não ousava confessar. Ela, envergonhada, recolheu-se apressadamente, deixando-o sozinho na biblioteca. Já em sua casa, a jovem não conseguia dormir. Virava-se de um lado para o outro e pensava: será que ele gosta de mim? Não, não é possível. Isso deve ser coisa da minha cabeça. Tudo mudou em um certo dia, quando Clara estava indo para casa. Estava bela, com seu jeito simples, discreto, mas que o atraía de alguma forma. Um vestido floral e sua bolsa. Alexandre a surpreendeu. Sente-se para jantar conosco, Clara. Ela hesitou, ficou sem jeito. Tem algum compromisso? Vai se encontrar com seu namorado? Não, eu não namoro. Estou indo para casa. Quer jantar com a gente? Bom, se não tiver nenhum problema... Clara jantou com Alexandre à mesa. A empregada que o servia olhou para ela com um sorriso no rosto. Feliz em ver um homem como ele valorizar uma mulher simples, mas que havia mudado algo naquela casa. Após o jantar, Alexandre levou os filhos ao banheiro. Escovou os dentes das crianças e os seus, brincou com eles diante do espelho e os levou para dormir. Clara foi ao banheiro, escovou os dentes, ajeitou os cabelos com as mãos e pediu um Uber. Alexandre a seguiu e disse: espera, te acompanho até a saída. Enquanto esperava, os dois ficaram conversando. Ambos conversaram e ele a revelou sobre a traição. É a pior sensação do mundo. A pessoa com quem você jurou uma aliança eterna colocar um estranho dentro de casa. Foi terrível para mim. Ouvi piadas de pessoas que invejavam a minha vida. Eu fiquei enfurecido e os expulsei da minha casa.
Ela nunca mais apareceu e sequer pergunta sobre as crianças. Imagina como foi difícil eu sozinho ter que cuidar de tudo? A partir daí foi que contratei as babás, mas mesmo assim meus filhos queriam a mãe e choravam todas as noites. Clara então disse: "Isso é muito triste." Os dois ficaram conversando. A conversa foi ganhando leveza, sorrisos, um toque na mão e enfim o primeiro beijo. Eu jurei entregar meu coração para um homem que me ama. Na manhã seguinte, evitou encontrá-lo. Manteve-se ocupada com as crianças, mas nem assim conseguiu esconder o rubor sempre que Helena ou Lucas mencionavam o pai. Já Alexandre, por outro lado, mal conseguiu se concentrar em seus negócios. O beijo o havia desarmado por completo. Ele, que vivera anos com o coração trancado, sentia-se agora como um homem faminto diante de algo que não sabia que desejava. Não fora planejado, mas foi real. E Alexandre sabia reconhecer quando algo era verdadeiro. Os olhares diferentes entre eles logo despertaram um sentimento em uma das empregadas: a inveja. Começou a espalhar fofocas pela casa entre todos, alegando ter certeza de que Clara tinha um caso com o patrão e era uma aproveitadora. Clara foi tirar satisfações e as duas brigaram feio. O jardineiro entrou no meio e pediu para as duas se acalmarem, pois as crianças já estavam assustadas chorando. Quando Alexandre chegou, a empregada correu na frente para fazer queixa, dando uma versão totalmente contrária ao que realmente aconteceu na casa. Essa Clara gritou com seus filhos só porque eles queriam tomar banho na piscina. "O senhor precisa saber disso. Quando o senhor se ausenta, ela muda de personalidade. Cuidado com essa mulher." Alexandre chamou as duas. Clara tentou se justificar, mas ele pediu silêncio e declarou: "Não aceito que ninguém maltrate meus filhos e muito menos minta dentro da minha casa." Clara abaixou a cabeça e a outra mulher chamada Rafaela ergueu os olhos celebrando sua vitória. E então ele disse: "Não posso deixar uma pessoa duvidosa continuar aqui dentro. Você está demitida, Rafaela." "Eu?" Ela arregalou os olhos muito assustada. "Sim", disse Alexandre. "Acha que sou tolo?" Ela pegou as coisas com raiva e disse: "Isso não é justo." Ele se aproximou de Clara e com um olhar sereno declarou: "O jardineiro James, que trabalha há anos aqui, observou tudo e viu que ela queria te acusar sem você ter culpa. Fica em paz, está tudo bem." Muitas vezes Alexandre a encontrava no corredor ou na cozinha. Nessas horas, os olhares se prolongavam, as conversas se aprofundavam, e a tensão que os unia crescia como fogo escondido sob as cinzas. A cozinheira olhava com um sorriso discreto nos olhos, percebendo o interesse de seu patrão pela moça. Clara tentava resistir, mas cada gesto dele, cada sorriso raro e sincero, cada palavra dita com gratidão, desarmava suas defesas. E Alexandre, que antes parecia um homem de ferro, tornava-se aos poucos vulnerável diante dela. Não apenas pela atração, mas pelo afeto genuíno que brotava. O relógio já marcava quase 9 horas quando Clara adormeceu no quarto das crianças, com a Bíblia infantil ainda aberta sobre o colo. Lucas e Helena, abraçados a ela, haviam se rendido ao sono depois de ouvir histórias de Davi e Golias. Foi o som discreto da porta principal que a despertou. Clara se levantou com cuidado para não acordar os pequenos. Seus cabelos estavam um tanto desalinhados, a blusa amassada pelo cochilo. Passou as mãos pelos fios tentando se recompor e desceu as escadas. Alexandre a aguardava na sala de estar, ainda de terno, mas sem gravata. Parecia mais descontraído do que de costume. Segurava uma sacola em uma das mãos. "As crianças estão dormindo profundamente", disse Clara, ajeitando-se um pouco sem graça. Alexandre ergueu a sacola com um leve sorriso enigmático. "Ótimo. Então temos um momento só nosso." Ela arqueou as sobrancelhas intrigada.
O que é isso? Abra e vai descobrir. Com certo receio, Clara aproximou-se. Pegou a sacola e retirou com delicadeza um vestido. O tecido cintilava sob a luz amarelada da sala. Seus olhos se arregalaram. Um vestido? Perguntou surpresa. Sim, respondeu ele com firmeza, mas os olhos carregados de ternura. Quero que jante comigo esta noite. Clara piscou, tentando organizar os pensamentos. Mas... e as crianças? Alexandre sorriu, antecipando a objeção. Não se preocupe. O jantar será aqui mesmo, em casa. Assim podemos olhar os meninos a qualquer momento. Ela ficou imóvel, segurando o vestido contra o peito. Sentia-se dividida entre a alegria inesperada e o medo de estar atravessando uma linha perigosa. Senhor Monteiro, eu não sei se... Clara... interrompeu, sua voz grave e suave ao mesmo tempo. Por favor, me permita isso. Apenas um jantar. Ela respirou fundo. Pela primeira vez, viu não apenas o milionário rígido, mas o homem que buscava de forma tímida um gesto de normalidade, de vida. Está bem, respondeu em voz baixa. O vestido parecia feito sob medida, realçando sua delicadeza sem exageros. Os cabelos, soltos em ondas simples, desciam pelos ombros. Alexandre a esperava junto à mesa de jantar, onde velas haviam sido acesas. O ambiente, antes frio e silencioso, agora tinha ares de intimidade. Quando a viu, Alexandre ficou sem palavras. Você está deslumbrante. Ela corou, sem jeito. Eu não me visto assim, desde sempre, para falar a verdade. Ele puxou a cadeira para que ela se sentasse. Então esta noite será especial. Durante o jantar, conversaram. Alexandre contou histórias da juventude, dos primeiros negócios, das lutas que travara para chegar onde estava. Clara, por sua vez, falou de sua infância simples, de como aprendera cedo a cuidar dos irmãos menores, de sua paixão por ajudar crianças. O riso voltou a visitar a mansão, dessa vez entre dois adultos que até pouco tempo atrás viviam como completos estranhos. Após o jantar, caminharam juntos até a sala de estar. Alexandre colocou uma música suave no antigo toca-discos. Clara olhou surpresa. Eu não sabia que o senhor gostava de música assim. Já lhe pedi que me chame de Alexandre. Alexandre inclinou-se devagar, dando-lhe tempo para recuar. Mas ela não recuou. Quando seus lábios se tocaram, foi como a explosão de uma represa. Um beijo intenso, apaixonado, carregado de desejo contido. Clara se entregou por um instante, esquecendo-se de tudo. Do título, das diferenças sociais, do medo. Só existia ele. Alexandre acariciou-lhe o rosto com a ponta dos dedos. Clara, eu esperei tempo demais para sentir algo de verdade. E não vou abrir mão disso agora. Ela ficou em silêncio, lutando contra a razão, mas o brilho em seus olhos já a denunciava. Depois do jantar e do beijo inevitável, a tensão entre Alexandre e Clara tornou-se irresistível. Cada encontro, cada conversa, cada toque de mãos carregava uma eletricidade silenciosa, impossível de ignorar. Alexandre, sempre tão seguro e imponente, começou a mostrar outro lado. Delicado, vulnerável, sedento por carinho. Clara, por sua vez, sentia-se tomada por uma mistura de medo e desejo. Não era apenas o patrão rico e poderoso diante dela. Era o homem que despertara sentimentos que ela nunca ousara imaginar. Alguns meses depois, Alexandre sabia que não poderia esperar mais. Queria que Clara fosse não apenas sua companheira, mas a mulher que transformaria sua vida para sempre. Ele a chamou discretamente. Clara apareceu, curiosa, com o vestido simples. Ele estava com um semblante sério, mas os olhos brilhavam de emoção. Clara, começou ele segurando suas mãos. Você mudou tudo na minha vida. Trouxe luz para minha escuridão, me ensinou a amar de novo.
e fez com que eu descobrisse que a felicidade é real quando compartilhada com alguém que importa. Clara sentiu lágrimas nos olhos. Alexandre, Por favor, deixe-me terminar, disse ele, ajoelhando-se de repente. Clara quer se casar comigo? Quer passar o resto da vida ao meu lado, não apenas como minha companheira, mas como a mulher que deu sentido aos meus dias? Ela não conseguiu conter o choro. As palavras saíram entre soluços. Sim, eu quero. Ele ergueu-a nos braços, girando-a num abraço apertado, e o beijo que se seguiram foi pleno, apaixonado, selando não apenas o pedido, mas a promessa de uma vida inteira juntos. Alexandre não apenas conquistou Clara, transformou sua vida e a de toda a sua família, e reorganizou a vida dos irmãos mais novos, dando-lhes oportunidades que jamais haviam sonhado. Clara, agora noiva de um homem que a amava profundamente, viu sua família prosperar, mas nunca perdeu sua essência humilde e generosa. Cada gesto de Alexandre era prova de que ele a respeitava e admirava, não apenas por sua beleza, mas por seu coração, coragem e dedicação. O romance deles se fortaleceu a cada dia, repleto de paixão, carinho e cumplicidade. Cada encontro, cada beijo, cada abraço era celebrado como um presente que a vida finalmente lhes concedia. E quando enfim se casaram, foi uma cerimônia simples, íntima, mas carregada de emoção, onde Alexandre e Clara prometeram amor eterno, sabendo que juntos poderiam superar qualquer obstáculo, transformar vidas e viver a felicidade plena que sempre mereceram. Clara entrou na suíte master com passos tímidos, os pés descalços tocando levemente o carpete macio. Vestia uma camisola delicada, levemente ousada, que revelava suas curvas sem perder a doçura de sua timidez. Ao adentrar a suíte principal, seu coração acelerou. O quarto estava decorado com pétalas de rosas vermelhas, espalhadas por toda parte, um toque romântico preparado com cuidado por outra empregada da casa. As cortinas luxuosas dançavam suavemente ao vento da janela entreaberta, e o perfume sutil de flores preenchia o ambiente. Cada detalhe parecia um convite silencioso à intimidade. Do banheiro veio o som da água do chuveiro sendo ligada. Clara percebeu que Alexandre estava tomando banho. Seu coração disparou. É você, meu amor? A voz dele soou, firme e suave ao mesmo tempo. Clara corou, a timidez a dominando pela primeira vez em uma noite tão aguardada. Sim, sou eu, respondeu sentando-se na cama, os dedos deslizando pelo colchão macio, sorrindo ao sentir o toque sedoso do tecido. Quando Alexandre saiu do banho, usava apenas uma bermuda leve e uma toalha no pescoço. Clara sentiu um calor subir ao vê-lo, o corpo dele revelando força e imponência. Mas você é tão linda, disse ele, a voz grave, quase um sussurro carregado de desejo. Ela corou ainda mais, desviando o olhar por um instante, mas respondeu com sinceridade. Você também é lindo. Parece um príncipe. Na manhã seguinte, eles acordaram abraçados. A noite anterior fora romântica, apaixonada e cheia de amor. E agora, ambos eram uma só carne. E ali iniciou-se a vida a dois. Um homem de coração ferido que foi traído pela esposa a quem ele jurou amar e respeitar, viu seu mundo desabar ao vê-la com um outro homem e ao descobrir que enquanto ele trabalhava duro por ela e pelas crianças, ela se divertia com seu amante. Alexandre havia se tornado um homem amargurado, abatido, e não desejava essa dor nem ao seu pior inimigo. Jurou que nunca mais se casaria de novo e se dedicaria só aos filhos. Mas Deus lhe surpreendeu quando viu suas lágrimas ao ouvir seus filhos chorando, sentindo a falta da mãe, que deixou a família por uma aventura com o outro. Até que um presente foi enviado para ele e suas crianças. Uma mulher doce, plena, bem resolvida, de caráter, sábia e amorosa. Clara. Alexandre ganhou uma segunda chance de ser feliz e deu mais valor ainda para a esposa. Mais valor do que ele já havia dado à primeira que jogou tudo fora. Clara o amou e foi amada, e passou a ser chamada de mãe pelas crianças. Cerca de 2 anos depois, ela ficou grávida de um menino chamado Gabriel,
e depois de uma menina chamada Meu Susana. sonho mais de uma vez brilhou. A chama do amor não se apagou. A dor da traição não me consumiu. Deus sorriu pra mim, o inimigo confundiu. Quem pensou que eu estava pra cair, me viu de pé outra vez aqui. O amor bateu na minha porta e dessa vez não vai embora. Eu sempre fui um homem ambicioso, ocupado demais com os meus negócios. Eu tinha uma bela noiva, uma mulher linda com um corpo perfeito. Mas faltava algo na minha vida, e eu não sabia o que era. Ela entrou na minha vida por causa de um caos. Ela bagunçou o meu coração para depois consertá-lo. Uma tragédia em uma de nossas fábricas trouxe o amor para dentro da minha casa. Um amor que eu nunca havia experimentado antes. E um beijo que eu nunca havia provado. Sua doçura e sua inocência, seus olhos meigos e o seu jeito de menina-mulher, me deixaram completamente apaixonado. Hey, sabia que você pode ouvir nossas músicas aonde você estiver pelo Spotify? Isso mesmo, pessoal! A Banda Contos está agora disponível na plataforma para você curtir nossos sons em qualquer lugar, a qualquer hora. Seja durante aquela caminhada matinal, na viagem para o trabalho ou relaxando em casa, nossas músicas vão te acompanhar e tornar seu dia muito mais especial. Então não perca tempo. Vá agora mesmo no Spotify, procure por Banda Contos e adicione nossas músicas às suas playlists favoritas. Não esqueça de nos seguir por lá para ficar por dentro dos nossos lançamentos e novidades. Ah, e se você curtir, compartilhe com seus amigos e marque a gente nas redes sociais. Queremos ver como nossas músicas fazem parte do seu dia a dia. Muito obrigada pelo apoio e carinho de sempre. Vocês são incríveis. Espera em Deus, amor vai chegar. Ouça a voz, Espírito a te guiar. Sei que demora, mas não vá desistir. Tem amor eterno que Deus tem pra ti.
Sofrer não vale o que o amor pode dar. Confia sempre no poder de amar. Caminho longo, mas vamos seguir. Que o sol da justiça brilhe sobre nós todo dia. Que esse amor não se acabe, jamais, nunca mude. Que sejamos um espelho de um novo recomeço. Eu te amo e nada vai mudar nosso laço. Oh,